Então, essa palestra vai mostrar para vocês como achar recurso mineral no Brasil, como legalizar uma jazida no Brasil. Galera, eu sou Leonardo Barroso, brasileiro, estudei 7 anos na Federal do Espírito Santo, mas depois comecei a bater um papo com os professores lá de Portugal, via e-mail, e aí eu vi a possibilidade de ir para Portugal. Não tinha dinheiro, sou filho de professor e professora, não tinha dinheiro, mas meus amigos, a família, o pessoal da igreja, todo mundo ajudou, juntamos R$ 2.000 e eu fui para Portugal estudar lá. Então, sou um brazuca que trabalhou lá de 2016 a 2019 com prospecção, com pesquisa, e foi lá que eu vi que as grandes corporações mundo afora, elas usam parte dessas técnicas que eu vou entregar para vocês aqui hoje. E eu trouxe isso para o mundo do pequeno minerador. Isso que eu vou contar para vocês é a gestão de grandes empresas na tomada de decisão de qual área que a gente vai escolher. Então, quando uma empresa decide trabalhar na África, decide trabalhar na América, na Austrália, decide trabalhar na Europa, você tem que ter um passo a passo estratégico de como que a gente vai entrar nesse município, quais critérios, como que a gente vai entrar nessa região. Então, o que eu trago para vocês aqui são critérios que você vai escolhendo, empilhando informações, e que, no fundo, fica óbvio que naquela região final era o melhor lugar, onde você tem mais favorabilidade de ter um minério, ou você já tem um minério comprovado ali, vizinho. Então, essa palestra vai mostrar para vocês como achar recurso mineral no Brasil, e ainda vou pincelar aí lá no final como legalizar uma jazida no Brasil. Vou dar essas noções aí que são orientações para o pequeno e médio minerador. Mas, Léo, eu não penso em ser minerador ainda, eu sou só geólogo. Se você entender o que eu te falar aqui, você pode ser consultor de vários pequenos mineradores aí na sua região. Porque o que eu mais escuto quando eu chego nos interiores é: caramba, estou doido precisando falar com um geólogo e não conheço, porque geólogos são só 11 mil no Brasil. Vou te mostrar esses dados aqui daqui a pouco, você vai ver que a gente é raridade no Brasil. Então, tem gente precisando da nossa consultoria, da nossa assessoria, e se você entender esse método aqui, ó, você já está um passo à frente, uma porta aberta à frente, para você gerar informações e dados e fazer os projetos aí que te solicitarem. Então, como achar e legalizar uma jazida no Brasil? Orientações ao pequeno e médio minerador. Nós vamos falar da mineração no Brasil. Minerar é preciso, os deveres e os direitos. Recursos minerais do Brasil, geodiversidade, a gente vê por aqui. Mineração de pequena escala, pequeno só no nome, dados do Brasil. Ferramentas digitais, bibliotecas de mapas, dados e softwares livres. Está tudo na palma da mão. Nós estamos tudo dentro de casa, no computador e no celular. Então, tem muita ferramenta digital para a gente utilizar. Método de pesquisa, é o método ARIM Brasil. Eu refinei um método que é do governo, que é o método ARIM, e aí eu coloquei mais um tempero meu, mais técnicas que eu desenvolvi, e chamo isso de ARIM Brasil, uma atualização daquilo que o governo propôs, né? Então, são áreas com... ARIM significa áreas com relevante interesse para mineração. Depois de eleger essas áreas e estudar essas áreas com relevante interesse para mineração, vou falar como que a gente legaliza essas áreas, de pesquisa até começar a fase de lavra. E espero ter um tempinho aqui com vocês para poder fazer uma aulazinha prática de 5 minutos, a aulinha, de como achar recursos minerais no Pará. Deixa eu só ver minha horinha aqui. Tá. Mineração no Brasil. Gente, minerar é preciso. Eu gosto dessa frase, polêmica, é uma frase que, se eu não me engano, é de Camões, e Caetano Veloso colocou na música dele e fala: navegar é preciso, viver não é preciso. O preciso, nesse caso, é no sentido de precisão, de exato, né? Então, traduzindo para nós, minerar é preciso. Minerar é algo exato. Quando acontece um desastre, uma catástrofe na mineração, aquilo não aconteceu do nada. Aquilo é calculado, aquilo é previsto e antecipado para não acontecer, ou negligenciado para aquilo acontecer. Então, minerar é algo que tem a ver com avanço tecnológico. Minerar é algo que tem a ver com uma alta qualidade de informações. Quando o ser humano consegue extrair recurso mineral da terra, ele já está num nível intelectual de conhecer aquilo e conhecer o uso daquilo que não é admitido mais
você falar, ai, errei porque deixei a porta aberta, ai, errei porque não calculei. Não, mineração é algo preciso, é algo muito sério, preciso do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, preciso do ponto de vista econômico, precisa do ponto de vista logístico, né? Então, a gente sabe que mineração não é uma brincadeirinha, e o Brasil tem uma vocação enorme para mineração. Isso é uma coisa que a gente precisa avançar só nas tecnologias, para a gente parar de ficar com a internet falhando, né? Já tem gente falando em fazer internet global, mundo afora, que com esses lançamentos de satélite da Tesla, mas aqui no Brasil a gente ainda passa certas dificuldades. Então, a mineração tem que servir para avançar a tecnologia no nosso país, sim, e isso tem que ser feito de forma organizada, é um passo a passo mesmo, faz isso, faz isso, faz isso, e aí a sua mineração funciona. Não tem muita surpresa nisso, tá? Então, ó, em 1700, a tecnologia usava esses elementos químicos e era assim. Depois, em 1800, um século depois, estanho, tungstênio, alguns metais aqui vão entrando e criando novas máquinas. Depois, mais desenvolvimento do saber tecnológico, né, da química mineral e do uso disso na indústria. Então, mais máquinas em 1900. E aí, nos anos 2000, nós já temos painéis solares, energia eólica, escapamento e mais elementos químicos associados a essas tecnologias. E aí, me permite uma brincadeirinha. Em 2020, você tem aí o seu Elon Musk, né? Musk, para os íntimos, falando de novos recursos com a Tesla, de baterias de lítio. E em 2016 eu trabalhei com os canadenses e os portugueses lá em Portugal, procurando lítio lá em Portugal, porque a Nissan, a Renault já estavam todos doidos atrás do lítio. E para você ter ideia, lá em Portugal, na cidade que eu morava, os ônibus da cidade todos eram de bateria de lítio, não emitia nenhum gás poluente. Sabe aquela fumaça preta que sai dos busão da nossa cidade? Então, lá não rolava mais isso, porque era tudo bateria de lítio. Com 5 euros, você consegue abastecer 200 quilômetros de autonomia num carro convencional. Então, emissão zero, é muito mais barato, e você abastece com energia solar. Então, energia solar, uma bateria de lítio, um carro funcionando, um ônibus funcionando. O mundo já está funcionando assim. Então, o Brasil tem grandes reservas. A Tesla fechou o contrato com a Sigma Lithium, que é uma empresa canadense cotada na Bolsa de Toronto, lá no Canadá. Essa empresa tem grandes reservas aqui no Brasil, ali em Minas, no Vale do Jequitinhonha. Essa empresa tem a parceria dela com a empresa brasileira, com o grupo brasileiro, comprou isso, comprou as principais reservas, as áreas de pesquisa, está investindo coisa de 100 milhões de dólares lá no município, no interior de Minas, está investindo pesado, e a Tesla fechou contrato com essa empresa para fornecer lítio para as baterias dela. Então, mineração no Brasil, meu querido, minha querida, é sinônimo de avanço tecnológico no mundo, não só no Brasil, é no mundo. O mundo tem interesse aqui no Brasil. Vocês estão no Pará, vocês sabem que o mundo olha para o Pará. Então, simbora. Deveres e direitos. Quem pode fazer mineração hoje no Brasil? Brasileiro pode fazer mineração, pessoas naturais, naturalizados brasileiros, né? Pessoas com firma individual, como é o meu caso hoje em dia, e empresas legalmente habilitadas. Então, muita coisa mudou, nem sempre foi assim. Essa aqui é uma ilustração da primeira expedição que adentrou o Rio Doce, tipo isso, uma das primeiras, né? Então, desde que adentraram o Rio Doce, muita coisa mudou na mineração. Antigamente era só Portugal que podia explorar os recursos do Brasil, cobrava alto, isso e aquilo. Hoje em dia, com o seu CPF, você consegue colocar um título de pesquisa no seu nome e depois, com um CNPJ simples, você consegue evoluir para um minerador de pequena escala. Nem tudo são flores, nada são flores totalmente no Brasil, mas se tem uma coisa que vale a pena nesse país, são os recursos minerais, se forem aproveitados de maneira íntegra e sustentável. Então, olha aí os recursos minerais do Brasil. Geodiversidade a gente tem pra chuchu. Vamos pegar aqui o estado de vocês. Ó quebrando aqui. Então, a gente tem minerais metálicos, minerais industriais não metálicos, materiais energéticos, materiais de uso na construção civil, insumos para agricultura, rochas ornamentais e gemas.
Então, quando eu falo, tem gente que está ficando doido comigo na internet, que eu falo, vou te ensinar a achar recurso mineral aí no seu município, eu te ensino a achar ouro, todos os cadastros de onde tem ouro no Brasil, eu abro um mapa na sua frente e te mostro, e aí você vai lá para conferir depois, é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. E aí tem gente falando, eu não acredito, não, é mentira, esse cara é um causeiro, ele está contando mentira. Cara, tá na tela, você vai ver que quem cadastrou foi o próprio governo, a ANM, as empresas estão lá em volta, e você não vai entender isso ao longo dessa palestra, só se você estiver surdo ou o microfone estiver falhando, porque os recursos minerais do Brasil estão em bancos de dados, estão em sites, e o mundo sabe ler isso. Tanto que essas páginas estão tudo em inglês, então quando as empresas querem entrar aqui, quando os canadenses querem entrar aqui, eles vasculham esses bancos de dados, fazem vários cruzamentos de dados e tomam as decisões. E é isso que eu quero te contar aqui, porque ninguém conta isso pra gente, nem em faculdade, nem nada. Então, eu voltei da Europa para cá para tocar negócios com empresas aqui no Brasil e acionar colegas, pessoas que estudaram comigo e falar, mano, vamos montar a nossa empresa, vamos achar mais gente para trabalhar com a gente, porque o mundo quer fazer parceria com o Brasil e às vezes a gente fica aí deprimido porque a Vale não está contratando, outras grandes empresas não estão contratando e a gente fica se sentindo um Zé Mané. Então, avante Brasil! Olha aí, geodiversidade, mais de 220 milhões de brasileiros, 8.514.876 quilômetros quadrados, 4 cráteres. Gente, Portugal é do tamanho do Espírito Santo. O Espírito Santo é o segundo menor estado do Brasil. A gente tem 4 cráteres aqui no nosso território, mais de 80 recursos minerais oficiais ali na agência de mineração. E aí vem o que você não pode sair dessa palestra sem pensar nisso. Só tem 30 escolas de geologia no Brasil, 32, 33, pouco mais de 30. É pouco demais, gente. O território é muito grande, tem muito recurso, tem muita área para mapear. E ser geólogo no Brasil é uma vantagem que vocês já fazem ideia, vocês têm que fazer ideia, né? Porque é pouca gente. Imagina quantos cursos de odontologia tem no Brasil, quantos cursos de administração tem no Brasil, são cursos mais acessíveis. Geologia, como é muito complexo, tem que fazer campo, é um curso caro para as universidades, porque você tem que mandar 40 alunos para a Bacia do Paraná, depois você tem que mandar 40 alunos para o Crato de São Francisco, lá não sei aonde. Então, é um curso que é muito estratégico para o país. Então, somos poucos e temos um oceano azul aí pela frente para trabalhar, tá? Então, ó, mineração de pequena escala. O que eu falei para vocês? 89% do empreendimento de mineração no Brasil são de pequena escala. Olha só, a gente tem grandes mineradoras, são 154, 2%. Elas produzem acima de 1 milhão de toneladas por ano. É isso que diferencia pequeno, médio e grande. Os grandes produzem acima de 1 milhão de toneladas por ano. E são só 154 empresas no Brasil. Esse dado é de 2008 do Instituto Brasileiro de Mineração, tá? Isso aqui está na minha tese. Depois eu posso fornecer para vocês, tem no Google também. E aí as grandes são 154, 2%. As médias, que produzem menos de 1 milhão de toneladas e mais de 100 mil toneladas. Fica ali entre 100 mil e 1 milhão. Essas são cerca de 1.037, 9%. São médias mineradoras. E as pequenas mineradoras, que produzem abaixo de 100 mil toneladas e acima de 10 mil, elas são 25% aí, 2.809. E as micro, que produzem menos de 10 mil toneladas, por exemplo, se você produz turmalina verde, você não precisa produzir muito mais que 10 mil toneladas para a sua lavra de turmalina verde ser bem sucedida, não, entendeu? Você não precisa produzir muito mais de 100 mil toneladas numa lavra de alguns minerais que têm alto valor agregado. Então, tem coisa aqui que a pequena e a micro dão conta e são suficientes. Então, se você somar micro, pequena e média, a gente está falando de 98% da mineração do Brasil, está aqui, ó. Ah, e os regimes de lava garimpeira, né? Os garimpos legalizados, 16%. Se você somar aqui, ó, 16, 48, 25 e 9, 98% da mineração do Brasil é feita por lava garimpeira, por micromineradoras, por pequenas mineradoras e por médias mineradoras. Então, a gente se enquadra aqui, ó. Eu não vou chegar aqui, ó. Eu não quero produzir mais de 1 milhão de toneladas, nem quero entrar para o rol das 154. Eu quero ficar aqui, ó. Trabalho aqui com
com boas empresas, com excelentes empresas. Já trabalhei com essas daqui, ó, lá no exterior. Aprendi um bocado, mas não gostei muito, não. Tá? Então, eu prefiro ficar aqui, ó. Hoje em dia, isso aqui é um oceano azul, gente. Mercado de trabalho, formação, oportunidade para desenvolver TCC, fazer seus estudos de pesquisa aqui, ó. A gente, às vezes, fica só focado aqui, ó, nessa pontinha, tá? Vamos avançando. Então, aqui, ó, a pizza é a mesma coisa. 2% grande mineração, média mineração, pequena mineradora, micro mineradora e garimpo. Legalizado. Se botar os garimpos irregular, então, nem se fala. Tá? Mineração de pequena escala. Esse aqui é o diagnóstico socioeconômico ambiental da mineração de pequena escala no Brasil. Vai, às vezes você nem sabia, ó. Diagnóstico socioeconômico. Esse diagnóstico são 8 documentos. E ele fala de várias coisas. É socioeconômico mesmo. O IDH, o índice de analfabetismo, saneamento dos municípios. Tem um monte de coisas. São 8 relatórios. Né? O governo fez aí, se eu não me engano, em 2016, esse daqui, ó. Eu acho que eles apresentaram em 2018, mas o contrato é de 2016. Então, leiam, tá no Google, é super fácil, eu tenho no LinkedIn, tem umas pastas minhas lá de mineração de pequena escala, tá tudo disponível, tá? Manual de orientação básica ao pequeno minerador, então, alguns estados fazem manuais para incentivar o pequeno e o médio minerador, então, eu não estou falando sozinho de mineração de pequena escala, tá? O Ministério de Minas e Energias fala disso, a Secretaria de Geologia dos Estados fala disso, desde a época do DNPM, ele já falava de apoiar o pequeno da forma do cooperativismo também, então, o caminho das pedras passo a passo, então a gente tem vários documentos e incentivos para desenvolver a mineração de pequena escala no Brasil. Além disso, na América Latina, a gente já tem trabalhos da ONU, em parceria com o Banco Mundial, tratei disso também na minha tese lá em Portugal, estou para trabalhar isso no doutorado também, que são esses aspectos. A mineração, gente, está sempre associada à sociologia, porque à medida que as civilizações foram evoluindo, a gente vai aprendendo a lidar com os recursos minerais e dali surgem novas tecnologias, igual o lítio agora. A gente não sabia que dava para fazer bateria, agora aprendemos que dá para fazer bateria, então estamos querendo mineral de lítio. Então, a sociologia, o conhecimento sempre vai estar costurando a mineração. A mineração não é algo solto, tá? Então, é a natureza, o nosso saber e como que a gente desenvolve isso. Então, o desenvolvimento sustentável na América Latina, aqui a mineração de pequena escala também na África e o global de mineração de pequena escala e artesanal. Dados da mineração no Brasil, passa o olho aí, 209 bilhões de faturamento, 36% a mais que 2019, isso são dados de 2020, tá? Esse daí. 36% a mais que 2019, o faturamento, e 89% a mais que 2018. 2018 foi quando entrou a agência de mineração, ficou muita coisa congelada, e olha só como é que evoluiu de 2018 para cá. Então, produção mineral em tonelada, 1,009 bilhões de tonelada de produção mineral. CEFEM, que é o imposto arrecadado, né, sobre exploração mineral. Então, 6,1 bi os municípios mineradores recebem, os municípios afetados também recebem. O que a gente tem que fazer? O que eu tenho visto? A gente tem que fiscalizar como é que esse dinheiro entra no município, qual é o fim dado para esse dinheiro. E te digo mais, tem grandes empresas que não querem colocar esse dinheiro diretamente na mão do poder público, então preferem investir em projetos alternativos, de melhoria para a comunidade, de meio ambiente. Então, participar também de construção desses projetos é muito importante, porque a gente acaba canalizando esses impostos para realmente resolver soluções para a nossa comunidade, e não só jogar dentro do cofre público e acreditar que a boa gestão vai repartir isso depois. Tá? Por exemplo, a Petrobras pagou muito para o meu município de imposto, mas a gente não sabe onde que foi parar esse dinheiro ao longo de 20 anos ali pagando imposto no meu município. Que a Petrobras pagou, a gente sabe, mas onde que foi parar, a gente vê uma obra ou outra agora no final, que a Petrobras saiu do meu município, deixou tudo acertado, mas o poder público que foi passando, a gente não monitorou, e aí o dinheiro escapou, vazou, roubaram mesmo. Então, a gente tem que fiscalizar. Quem que trabalha nisso?
sociólogos, urbanistas, antropólogos ajudam nessa parte aqui de projetos com destinação desse CEFEM. Beleza? Então, ó, vou avançar um pouquinho. Outros dados, doações do setor da mineração ano passado, 895 mil para ajuda ao combate à Covid, 180 mil empregos diretos. Olha só, em 2019 era 199, ou seja, caiu, e 2018, 192. Caiu em relação aos últimos 2 anos, né? Teve impacto agora na pandemia, depois já retomou muita coisa, aqueceu muita coisa. Minério de ferro está nas alturas, metais estão nas alturas, ouro também. Então, isso aqui, gente, 180 mil empregos da população brasileira trabalha diretamente, né? Então, títulos minerários, 10 mil requerimentos protocolados, relatórios de pesquisa aprovado, 1.144, concessões de lavra otorgado, 527, isso ano passado, tá? Licenciamentos, 1.154 e permissão de lavra garantia, 265. Olha só esses números. O que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu ano passado, ó, protocolaram 10 mil requerimentos só. Olha só o tamanho desse país, olha só o tanto de recursos que tem, só 10 mil requerimentos protocolados. Então, vamos lá. Galera, qual que é o método de pesquisa para entrar e avançar, para começar na mineração? Léo, beleza, estou entendendo, tem um potencial, um oceano azul, para onde que eu começo? Você tem que começar pelos dados, as informações, os mapas, e isso o Serviço Geológico do Brasil, que é a CPRM, que é a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, ela tem um portal, ó, que inclusive em língua inglesa, tem gente de fora interessada nessas informações, olhando para esses mapas. Então, você tem que ser amigo íntimo disso daqui. Isso aqui é a biblioteca do geólogo. E o bom geólogo acha a jazida na biblioteca. Chupa essa manga aí. O bom geólogo acha a jazida na biblioteca, nos modelos geológicos, nas concepções geológicas. E, a partir dali, ele vai desenvolver uma hipótese, uma teoria, que depois ele vai validar no campo. Mas já começou lá na biblioteca. A gente não acha recurso mineral indo no campo. O campo é a última ponta. Ou então, se por algum acaso começou pelo campo, acha um afloramento, com certeza a bibliografia vai dar algum embasamento para que realmente ali esteja uma jazida. Então, a bibliografia, o início do projeto, é aqui, ó, os mapas geológicos, os dados, os cadastros, e muito geólogo bom do Brasil já cadastrou muita coisa para a gente. Então, a gente está em casa aí, ó, computador, celular, tablet, para ler isso daqui. Eu vou mostrar para vocês como é que eu uso isso, como é que eu vasculho aqui dentro. Então, banco de dados e análise espacial. O método de pesquisa que eu uso e que as empresas usam é isso, gente. Vamos começar pela prospecção estratégica, vamos avançar para a prospecção tática e vamos terminar na prospecção pontual para confirmar que a jazida está ali. Mas o primeiro passo é prospecção estratégica, que é essa fase de cruzar dados e começar a fazer análise espacial. E o melhor lugar para você começar a buscar dados geológicos é aqui no portal do Serviço Geológico do Brasil. Então, ó, já tem alguns projetos aqui. Por exemplo, projeto do diamante. Ah, Léo, quero achar diamante no Brasil. Olha aí, já tem um projeto de diamante no Brasil. Você entra, você baixa o PDF, você aciona camadas. Dá para você estudar várias coisas aqui, ó. Eu já achei diamantes aqui em área livre, vou mostrar para vocês, que estão aqui cadastrados. O governo já cadastrou e ninguém ainda fez o requerimento de área. Nós estamos fazendo uma parceria agora para analisar essas áreas aí na Bahia nos próximos meses, porque não dá para deixar diamante assim ao léu, né? Perdão, trocadilho. Então, ó, mais projetos que estão lá naquele portal. Já é o portal da CPRM. Lítio, tem gente querendo lítio no Brasil, mineração aí de lítio, já tem a avaliação do potencial de lítio no Brasil, área do Médio Rio Jequitinhonha, aqui que a Tesla está trabalhando. Então, como é que você sabe disso, Léo? Tá lá, o governo já cadastrou, já mapeou, já disponibilizou isso para mim, eu só não sei se eu não me informar. Tá? Então, usem e abusem de GeoSGB. A gente está fazendo prospecção estratégica. A gente está, eu quero lítio, então vou lá nesse portal e vou ver o que esse portal me fala sobre lítio. Olha aqui, esse portal ainda tem uma seção de downloads de repositórios de vários trabalhos, fora geofísica, mapas de prevenção de desastre, tem vários outros temas. Mas, ó,
Banco de dados e análise espacial, tudo disponível, não é difícil, você entra e baixa um download. Olha aqui, ó, baixei ontem, Estado do Pará, Programa de Geologia do Brasil, olha aí. Vou começar a estudar Geologia do Pará, tem uma empresa que está me pedindo boas áreas no Pará. Por onde que eu começo? Eu entro nesses repositórios da CPRM, do Serviço Geológico do Brasil, vou buscar os dados oficiais do governo, vou ler esses relatórios, que daqui vai sair muita coisa boa e de qualidade, ó, CPRM, pode confiar. Desses relatórios, a gente pode fazer o quê? Eu posso extrair várias informações que estão cadastradas, porque muitos desses relatórios têm cadastros, tabelas, jogo isso com a tabela de Excel, depois eu jogo essa tabelinha de Excel para o QGIS, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui, isso aqui é da minha tese, tinha um cadastro de todos os pegmatitos do leste de Minas Gerais, mais de 1.000 e tantos pegmatitos no leste de Minas Gerais. Eu peguei essa tabela que tinha coordenada, tinha o tamanho do pegmatito, quantos metros o pegmatito tinha, quais minerais tinham no pegmatito, se a lavra estava ativa ou desativada, qual era o município. Então, botei tudo isso numa tabela e aí joguei para o QGIS onde que estavam os pegmatitos. Em azul, são pegmatitos que já estavam cadastrados e não tinha ninguém minerando, não tinha área requerida. E em azul claro, são os pegmatitos em áreas em disponibilidade. Então, eu tenho na minha tela todos os pegmatitos que estão dando bobeira lá no leste de Minas Gerais, e que ninguém fez requerimento deles ainda, e que está tudo cadastrado pelos bancos de dados do governo. Então, na prospecção estratégica, a gente já consegue ter acesso a informações muito importantes, só juntando esses documentos do governo, que já cadastraram muita coisa. Gente, esse relatório aqui tem 369 páginas, então é muita informação aqui, ó. E se você pesquisar aqui, tem mais coisa ainda de cada estado. Então, e isso aqui é só um lugar de se pesquisar, tem vários outros. Então, ó, constrói o seu banco de dados, simples de QGIS básico. Eu não sou especialista do QGIS, eu faço processamentos básicos nisso aqui, já consigo informações de alta qualidade. E aí, com esses bancos de dados, com essa tabelinha aqui, ó, olha o que dá para fazer, ó, alguns panoramas, que é lá nos dados que eu peguei na minha tese, eles falavam quantas minas estavam ativas, quantas minas estavam paralisadas, quantos garimpos estavam ativos, quantos garimpos estavam paralisados. Então, antes de ir no campo, só lendo os relatórios, a gente já consegue ter um panorama de que a região está paralisada, X%. O município que mais está paralisado é Itabira Ferros. O município que mais tem pegmatito, no meu caso, da minha tese, é Padre Paraíso. Então, assim, só com esses dados do governo, caminhando para construir coisas básicas no Excel, você consegue começar a ver os dados com outros olhos, gerar metadados, gerar produtos com esses dados que estão aos montes disponibilizados nesses repositórios. Então, olha, na minha tese ainda avancei para dados geoestatísticos, tá? Então, você consegue, com aqueles dados, gerar mais informação de qualidade. Aqui, na hora de procurar os pegmatitos, eu vinha para essa região, porque essa região tinha pegmatitos com mais minerais do que essa região. Essa aqui dava pegmatitos homogêneos, 3, 4 minerais só. Aqui, 9, 10, 12 minerais era a média dos pegmatitos. Então, na hora de mapear uma região, qual região o Leonardo escolhia? Essa daqui. Por quê? Porque ele viu nos bancos de dados, que já estava cadastrado, que esses pegmatitos aqui são melhores. Então, gente, eu nem saí de casa ainda, ó, prospecção estratégica, e eu já estou sabendo onde é que estão os melhores pegmatitos, porque a CPRM já cadastrou muita coisa e tem coisa livre. Mesma coisa aí no Pará. Vou mostrar no final que tem coisa livre aí no Pará. Então, olha aí, prospecção estratégica. Eu cruzei dados da CPRM com o Google Earth, olha aí, na Bahia. Eu vi onde é que tinha ouro e quais eram as rochas que estavam associadas a essa produção de ouro. Olha aí, ó, essa mesma região aqui, ó. Ouro, 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 ouro. E aí eu coloquei as áreas que já estavam requeridas, preenchi essas áreas em vermelho, e aí eu consegui enxergar onde que ainda tinha área livre. Olha, bem apertadinho, mas tinha área livre em região de ouro. E aqui eu desenvolvo novos projetos com empresas estrangeiras, com empresas parceiras minhas,
Então, assim, eu consigo posicionar onde começar um novo projeto só com os dados que vieram lá do Sigmini, esse daqui, e aqui o Google Earth, que é um software super acessível. Então, ainda nem saí de casa, prospecção estratégica, já estou com relevante interesse para mineração. Então, prospecção estratégica, olha aí, abre a região, vê, estão tirando grafita, gneiss, saibro, argila, areia. Então, quando o cliente chama, quando o colega fala, olha, eu tenho uma fazendinha, vê como é que está a região aí, ó. Você consegue ver, tá, olha, na sua região tem gente minerando tal coisa, tem tais cadastros do governo, né? Então, Sigmini e Google Earth. Prospecção estratégica também, eu estou falando aí estava falando do Sigmini, você extrai essas informações também da CPRM, então você vai juntando na prospecção estratégica dados que você pode buscar aqui no Sigmini, baixar, acesse aí, isso é um software livre, é só você entrar no seu computador. Lá no portal da NM, tem uma parte de cadastro mineiro, e se você colocar municípios do Pará, você pode escolher o município e você pode escolher quais substâncias. Então, por exemplo, eu quero ver no Pará quais, no município de Marabá, quem está pesquisando água mineral, quem está pesquisando minério de ferro. E aí, quem pediu requerimento de lavra, você vem pesquisar e aparece todas as empresas. Então, aqui é prospecção estratégica, você nem saiu de casa ainda, você já sabe, naquele município, quais empresas estão ali, quais minérios estão sendo produzidos ali. Prospecção estratégica. Vocês estão entendendo que esse método de pesquisa, eu ainda nem saí de casa, porque, gente, não dá, se eu quero começar um projeto lá na Angola, não dá para eu ir lá na Angola para começar a decidir como é que vai começar o meu projeto. Eu já posso pegar os mapas geológicos da Angola, os cadastros de recurso mineral da Angola, caso a Angola tenha, né? Ou os dados da mineração da Angola. Entende que quando você vai começar, do ponto de vista de uma empresa, do ponto de vista de gestão territorial, não dá para você ir em todos os lugares para começar. Você pode começar fazendo a prospecção estratégica antes de ir lá no lugar. Então, quando eu falo, como achar ouro no Brasil, eu não vou sair andando o Brasil inteiro procurando ouro, não. Eu vou abrir os mapas do Brasil inteiro, eu vou cruzar os dados do Brasil inteiro, eu vou interpolar esses dados e vou ver quais regiões que tem ouro ali comprovadamente, ou por um vizinho que já está produzindo, uma empresa que está produzindo, ou por um cadastro da CPRM, e depois que, na prospecção estratégica, eu elegi essas áreas, eu vou começar a pensar aí no campo. Então, achar recurso mineral no Brasil, gente, essa primeira parte é o que grandes empresas fazem. Os gestores de grandes empresas sentam com os geólogos consultores e a gente decide como que a gente vai entrar numa região e quais critérios a gente adota. Vocês que estão na graduação, que vão sair daqui a pouco, vocês são super familiarizados com tecnologia, então fazer prospecção estratégica dentro dos bancos de dados tem que ser algo que é realidade para você. O Jazida, por exemplo, é gratuito, essa ferramenta aqui de explorar mapa, tem, terras indígenas, unidade de conservação, eu coloquei aqui, coloquei os requerimentos, fiz um buffer aqui, próximo a Marabá, e aí eu já sei, em amarelinho, são requerimentos para metais preciosos, então eu já sei que o bom de metal precioso aí na região, tá aqui assim, aqui, é uma terra indígena, ele foi lá no banco de dados da CPRM buscar essas informações, o Jazida, então é bom que aqueles dados da CPRM já estão integrados aqui dentro. E os dados da NM também já estão integrados aqui dentro. Então, dá para você fazer várias pesquisas só cruzando os dados aqui dentro do Jazida. Então, prospecção estratégica dentro do Jazida. Outra forma, olha aí, eles estão pesquisando ouro, metais preciosos, nessa formação. Parece que essa formação aqui, é uma formação com potencial para ouro. Então, a gente também colocou litologia Pará. O Jazida.com foi lá na CPRM buscar esses dados. Então, dentro do Jazida, você entra e faz seu cadastro lá, bota seu e-mail gratuito e dá para você acessar no Explorar Mapa para fazer essa pesquisa no município que você quiser. Se você quiser pesquisar uma empresa, coloca o nome dela aqui e pesquisa. Se quiser pesquisar um processo, coloca o nome dela aqui e pesquisa. Então, prospecção estratégica. Gente, ainda nem saindo de casa e já estamos sabendo várias informações sobre qualquer região do Brasil. Depois que a gente fez essa seleção de dados na fase estratégica, a gente vai
reduzir essas informações todas e selecionar algumas áreas para começar a fazer interpretação geológica de imagem. Então, eu já vi que nessa região aqui tinha área livre, que tinha pegmatitos, e aí eu comecei, ó, aqui é uma antiga lavra, outra antiga lavra, e aí eu comecei a fazer interpretações de o que eu vou analisar aqui agora, antes de ir para o campo. Então, eu vi, aqui tem uma drenagem, vou fazer um concentrado de bateia aqui, vou verificar se essas manchinhas brancas aqui são pegmatitos. Então, essa parte aqui, que eu já selecionei uma área menor, né, é a prospecção tática. Eu começo a selecionar alvos, vou jogar isso no meu GPS e vou lá no campo daqui a pouco conferir. Mas eu já confirmei aqui todas essas coisas de prospecção estratégica, já vi qual era a melhor área, e cheguei, escolhi uma área, e agora na tática eu começo a fazer algumas técnicas de interpretação geológica de imagem, ainda sem sair de casa, não saí de casa ainda. Estou analisando Google Earth, beleza? Aí, ó, a tática. Aqui tinha uma mina desativada e aqui tem branco, 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 que é dos pegmatitos. Então, ele tá encaixado em latossolos. Então, onde é branco, possivelmente é pegmatito. Olha o relevo aqui. Então, só analisando aqui, eu já consigo selecionar alvos para verificar na próxima fase, daqui a pouco, ó. Seleciono alvos para verificar. Depois eu pego o carro e venho aqui, para o carro e vou lá verificar esses daqui, beleza? Mas na prospecção tática eu seleciono os alvos. Olha aí a prospecção tática que eu falei lá na Bahia. Eu joguei onde que tem diamante na Bahia, joguei onde é que estava o parque ambiental que eu não posso mexer, joguei os requerimentos, as estruturas geológicas, e aí tem um monte de ocorrência de diamante em área livre, gente. Aí agora eu chamo alguns colegas, a gente pega o carro e vai lá verificar se realmente tem diamante aqui na próxima fase. Mas na prospecção tática, só de já ter cruzado aqueles dados na fase estratégica, eu já consegui selecionar regiões para abordar. Olha aí, outro caso, uma região super pesquisada, aqui algumas anomalias geoquímicas, e aí nessa região super pesquisada, que parecia que não tinha mais espaço, eu cruzei alguns dados e vi que em verde ainda tinha área livre. Então, selecionei alvos com fotointerpretação para ir lá na próxima fase verificar se de fato lá tem um potencial. Mas, ó, prospecção tática, já separei áreas, beleza? Separei áreas para quê? Para fazer a prospecção pontual, que é a próxima fase. Então, a gente começa lá na prospecção estratégica, juntando aquele monte de informação, depois a gente vai para a prospecção tática e junta ali informações de uma região que a gente já selecionou e fotointerpreta, e aí a prospecção pontual a gente vai lá no campo verificar, né, o que a gente estava vendo nas imagens de satélite. Então, essa parte é muito importante, mas você já vai para essa parte já tendo várias informações sobre onde você está pisando, você não vai cru. Então, na prospecção pontual, a gente faz cartografia de detalhe, né? Aqui é um mapeamento de umas galerias, né? Produção de pegmatitos. A gente fez a cartografia de detalhe aqui, cartografia de frente de lavra também. Então, na prospecção pontual, depois que eu já vi as áreas potenciais, depois que eu já selecionei alguns alvos, eu vou no campo cartografar esses alvos. Depois que eu cartografar, vou coletar a amostra, né? Vou coletar uma amostrinha ou outra, ainda sem avançar muito. Tipo, eu estou achando que ali pode ter ouro, vou fazer um concentradozinho de bateia, vou mandar para um laboratório, vou ver. Estou achando que aqui tem ferro, vou coletar um pouquinho, vou mandar para um laboratório, vou ver qual que é o teor. Vou analisar no meu TCC, na faculdade, no laboratório da faculdade, vou ver qual que é o teor. Então, na prospecção pontual, eu sempre usei, por exemplo, meus TCCs e alguns trabalhos de pesquisa para poder ir desenvolvendo essas partes da pesquisa aqui, sem necessariamente ainda ser um projeto de mineração. Quando esses resultados aqui indicam que realmente toda aquela área que eu achei na estratégia, que eu achei na tática, e agora a pontual está me dando teores, está me dando qualidades, e realmente confirmam o potencial, aí eu vou começar a conversar com a Agência Nacional de Mineração para a gente regularizar.
Então, quando a gente vai para prospecção pontual, a gente tem diversas formas de fazer análises iniciais só para ver se a área vale ou não vale avançar a pesquisa de formalizar. Outra forma de fazer prospecção pontual é com geofísica terrestre, né? Então, a gente tem GPR, a gente, um tempo atrás, agora, em março, atendi um cliente que queria ver se na propriedade dele tinha alguns veios produtivos. Ele achou um cristal grande na propriedade e queria ver se tinha mais veios produzindo. Então, a gente passou o GPR para identificar esses veios. Então, a prospecção pontual também, além das análises geoquímica e amostragem de solo e de rocha, a gente pode contar com levantamentos de geofísica terrestre. Estamos caminhando aí para a segunda parte, que é a legalização. Então, eu vi que tinha lá um veio, eu vi que tinha um teor que eu queria, eu vi que tinha um mineral denso que eu queria, eu vi que tinha o solo, a argila que eu queria, né? Aí, agora eu vou começar a pensar em legalizar essa jazida. Quais são os caminhos? Eu vi que ali tinha o potencial, a CPRM já cadastrou, o mapa geológico confirmou, eu fui lá no campo e vi os alvos, fiz uma pesquisazinha inicial e descobri que realmente lá é bom, Léo. O que eu faço? Aí a gente tem que pensar em regimes de aproveitamento de recurso mineral, porque você está descobrindo um recurso mineral, aquilo pertence à União. E a União, né, que é o governo federal, que é quem regulariza isso, através da Agência Nacional de Mineração, ele tem as diretrizes dele. O Decreto-Lei número 227 de 1967 é o Código de Mineração. A gente tem algumas atualizações desse código, alguns outros decretos, mas basicamente ele dá para a gente 5 regimes de aproveitamento. Se você está achando, você quer avançar com sua pesquisa, e você pode vir em algum desses regimes. Regime de concessão e autorização, regime de licenciamento, regime de permissão de lavra garimpeira, regime de monopolização e regime de extração. Esses regimes variam de acordo com o grau de dificuldade para fazer o aproveitamento dessas substâncias. Por exemplo, o urânio está nesse regime aqui, só o governo que pode. Prefeituras, autarquias, eles têm um regime próprio para poder fazer aproveitamento de cascalho, de argila, para usar ali dentro do município. Então, prefeituras têm isso aqui. Algumas substâncias têm um regime próprio, igual o urânio. Outras substâncias também podem ser lavradas de forma garimpeira, ouro, algumas pedras preciosas, e esse regime tem algumas restrições, algumas facilidades e algumas restrições, né? Regime de licenciamento também tem algumas facilidades, mas também tem fragilidades no processo. O que eu, Leonardo, mais gosto de trabalhar e oriento que se trabalhe é no regime de concessão e de autorização de pesquisa, que é um regime ele é um regime mais robusto e que você está mais protegido, vamos dizer assim. No licenciamento, se o dono da terra não quiser, você não pode fazer nada. Na concessão e autorização, se o dono da terra não quiser, você tem meios legais para mostrar que essa pesquisa precisa ser desenvolvida ou que essa mineração precisa ser desenvolvida, porque mineração tem que atender a uma utilidade pública, né? Então, não necessariamente a gente pode falar, não quero mineração aqui, se for de interesse da União que se faça mineração ali. Então, o regime de concessão e de autorização é um regime que protege você para fazer sua pesquisa e ficar tranquilo. Então, quero avançar mais sobre esse regime que eu vou falar com vocês. Esses daqui, prefeitura, monopólios, lavra garimpeira é mais simples, licenciamento é mais simples também, mas esse daqui, para mim, é o filé do Brasil. Que esses daqui são frágeis, uma coisinha ou outra já te tira do negócio. Esse daqui, as grandes empresas, as empresas que trabalham com mineração de verdade, estão posicionadas nesse regime aqui. Então, o Decreto-Lei 9406 de 2018 diz que são fundamentos para desenvolver a mineração, o interesse nacional e a utilidade pública. Então, a mineração ela está gerando imposto, ela está gerando emprego, ela está gerando tecnologia, então é utilidade pública. Igual eu falei, não necessariamente a gente pode frear essas atividades, a gente tem que fazer de maneira correta, mas não necessariamente a gente deve frear essas atividades.
Porque às vezes o fazendeiro tem lá a fazendinha dele, ele não está produzindo mais o que ele produzia, o pasto está jogado, o solo está assoreado, ele derrubou a mata, não tem mais nada sendo produzido ali, e você quer fazer um projeto de mineração, porque agora o metal tá valorizado e ali naquela terra pode valer a pena. E às vezes o superficiário tem alguma resistência. Então, a mineração, ela vem com essa premissa, não, olha, essa mineração vai gerar emprego, o senhor vai receber a sua participação, o município vai receber a participação dele, os empregos vão ser gerados. Então, essa terra que às vezes estava ociosa, ela tem um potencial geológico e a gente vai desenvolver um novo projeto, tá? Então, o interesse nacional está por detrás disso. As jazidas minerais são caracterizadas por sua rigidez locacional e por serem finitas e por possuírem valor econômico. Então, a jazida já está lá, ou ela nunca esteve lá, tá? Só num processo metalogenético ela ainda está indo para lá, mas, no geral, a jazida já está lá. Então, a jazida já está naquela fazenda, antes do fazendeiro chegar. O fazendeiro chegou, não chegou. Eu acredito que vocês no Pará devam ter algum conflito com os superficiários aí. As regiões, cada uma tem suas particularidades e peculiaridades, mas a gente tem caminhos legais para bater um papo, para ganhar junto, tá? Para fazer dinheiro, para fazer desenvolvimento, para gerar a roda. E se a gente vier com um viés de solução tecnológica e com um viés de solução ambiental, é isso que melhora o Brasil. Oi? Falou alguma coisa, Sara? Não, não foi eu, não. Acho que ligaram o microfone sem querer. Pode continuar. Beleza. A atividade de mineração abrange a pesquisa, a lavra, o desenvolvimento da mina, o beneficiamento, a comercialização dos minérios, o aproveitamento dos rejeitos estéreis e o fechamento de mina. Então, tudo que eu falei com vocês estava aqui, ó, nesse campo, ó, da pesquisa, ó. Vai vir todas essas fases aqui ainda. Por isso que eu falo que eu ajudo você a começar na mineração. E começar já fazendo uma boa pesquisa é o que garante o sucesso da sua lavra, o bom desenvolvimento da sua mina, e você ter como beneficiar e comercializar esse minério, tá? Então, e depois fechar a sua mina. Isso tudo está previsto. No regime de autorização de pesquisa, a autorização de pesquisa será otorgada a brasileiros, sociedade empresária, constituída sob as leis brasileiras e com sede à administração do país ou cooperativo, mediante o requerimento na ANM que deverá conter os elementos de instrução constantes no artigo 16 do Decreto-Lei 227 de 1967, que é o Código de Mineração, e atender aos requisitos estabelecidos em resolução da ANM. Então, a gente vai, através do regime de autorização de pesquisa, a gente pode requerer uma pesquisa oficial para o governo, um título que ela te dá direito a pesquisar ali, e esse título passa a ser só seu, exclusivo, durante um prazo, e depois te dá o direito de pedir a lavra. Então, é através desse regime de autorização de pesquisa mineral que a gente consegue legalizar uma jazida no Brasil. No artigo 13º do Código de Mineração, pode ser observado essas obrigações da pessoa física ou jurídica que exerce atividades de pesquisa, né? Quais são essas obrigações? Prazo para realizar essa pesquisa. O prazo de validade de autorização de pesquisa, ele não é inferior a 1 ano, ou seja, no mínimo 1 ano, e ele não passa de 3 anos. Então, você fez tudo aquilo, prospecção estratégica, achou boas regiões, depois prospecção tática, achou boas áreas, depois prospecção pontual, achou ali uma possível reserva e agora você está querendo oficializar a sua pesquisa mineral na ANM, você tem entre 1 a 3 anos para pedir para ela essa pesquisa. Olha, eu quero pesquisar durante 3 anos. Qual substância ela vai te perguntar? E você fala, qual que é o plano de pesquisa? Então, tem todo um protocolo, que eu vou mostrar aqui para vocês ainda nos próximos passos, como é que a gente faz isso. Então, de 1 a 3 anos para pesquisar e pode prorrogar por até igual período. Os regimes de autorização. A pesquisa mineral, ó, para fins nesse disposto, considera-se pesquisa mineral a execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, a sua avaliação e a determinação da execuibilidade e seu aproveitamento econômico. A pesquisa mineral compreende, entre outros, os seguintes trabalhos de campo e de laboratório: levantamentos geológicos, pormenorizados da área a ser pesquisada em escala conveniente. Geralmente aqui é 1 para 1.000, 1 para 2.000, 1 para 5.000, tá?
estudos dos afloramentos e das correlações, 1 para 10 mil, levantamentos geofísicos, geoquímicos, né, 1 para 10 mil, 1 para 1000, aberturas de escavações visitáveis e execução de sondagens do corpo mineral, amostragens sistemáticas, análises físicas e químicas das amostras e dos testemunhos de sondagem, ensaios de beneficiamento dos minérios. Então, tudo isso é pesquisa mineral, tá? É um pouco do que a gente já fez ali na parte pontual, a gente já tinha uma noção, mas aqui agora a gente faz oficialmente. Como que a gente requer essa pesquisa mineral? Lá no portal da mineração, portal da Agência Nacional de Mineração, sistemas da ANM, você entra lá, dentro dos sistemas, esse do requerimento eletrônico de pesquisa mineral, tem aqui, ó, requerimento eletrônico de pesquisa mineral. Clica aqui, para esse regime, tá, gente, de autorização de pesquisa, para o regime de licenciamento, por exemplo, é aqui, ó. Mas para o regime de autorização de pesquisa, é aqui, ó. Você entra aqui, vai vir acessar o requerimento eletrônico, vai acessar via esse portal, entra pelo gov.com, cria aqui, se você não tiver uma conta no Gov, essa conta está integrada já com carteira de habilitação, com DENIT, com FGTS, com várias coisas do governo, tá? Esse login é de várias plataformas do governo, então você bota o seu CPF, a agência de mineração usa esse login. Você bota o seu CPF, agora não está precisando mais certificado digital para pessoa física, mas se for empresa, coloca o certificado digital da empresa, e aí entra para dentro desse requerimento eletrônico que você deseja fazer, solicitar um requerimento de autorização de pesquisa, e aí lá dentro, ó, minhas solicitações, você vai ter que pagar um emolumento, um boleto para a ANM, e aí ela vai liberar para você colocar os dados sobre qual área que você quer, colocar qual é o plano de pesquisa que você vai desenvolver, apresentar os documentos, memorial da área, plano de pesquisa, orçamento, e concluir, né? E junto disso tem os elementos de instrução que tem que ir junto do processo. E para isso precisa de um responsável técnico. Então aqui trabalhamos nós, geólogos, e os colegas engenheiros de minas. Só nós podemos encaminhar esse requerimento aqui, ó, para a agência de mineração. Por quê? Esses elementos de instrução constantes no artigo 16, que envolve plano de pesquisa, o mapa da área e essa documentação, quem assina isso daqui, a RT, é do geólogo, tá? Para esse requerimento acontecer. Então, aqui a gente é quem protocola lá na agência. Quanto que custa isso? Ó, o boleto da ANM custa R$ 1.012,73. O boleto do CREA, que tem que ter um RT, então o CREA te cobra aí R$ 89,09. Quanto que o responsável técnico cobra? Aí varia. Cada responsável técnico cobra o valor dos seus honorários. Se você é geólogo, você é o responsável técnico. Então, fica mais barato para você requerer uma área para você, porque você só paga isso e isso. Você não tem que pagar isso daqui, ó, porque você é o próprio responsável técnico. O que eu faço hoje em dia? Eu tenho parceiros que são geólogos e engenheiros de minas e a gente é responsável técnico dos nossos próprios projetos, tá? Taxa anual por hectare. Se você requereu 50 hectares, você vai pagar R$ 3,70 em cada hectare, dá mais ou menos uns R$ 180 aí. Se você requereu 1.000 hectares, você vai pagar R$ 3.070 por ano de taxa para a Agência Nacional de Mineração. E quanto que você vai gastar com pesquisa mineral? Depende, você que vai escolher quanto que você vai investir em geoquímica, em sondagem, em pesquisa, né, no seu processo. Então, para legalizar, via autorização de pesquisa, faz um requerimento lá na agência, custa isso daqui para requerer, e aí, beleza. Fez o seu requerimento, você vai receber um recibo eletrônico da agência de mineração, e em até 34 dias úteis, a agência de mineração vai lançar no Diário Oficial da União um parecer dizendo: está autorizado, Leonardo, pode começar a sua pesquisa. Então, o Jazida, por exemplo, ele te avisa por e-mail lá, se você coloca qual o número do seu processo lá, cadastra neles, ele te manda. No dia que sai, eles mandam para o seu e-mail: aí, Leonardo, saiu sua autorização de pesquisa, seu alvará. Beleza? Então, saiu o meu alvará, eu tenho direitos e deveres de pesquisar, né? Eu tenho
dever de cumprir as obrigações que vêm junto com o meu título de pesquisa. Eu tenho que pagar a taxa anual por hectare, que é aqueles R$ 3,70 por hectare. Eu tenho que declarar os investimentos na pesquisa mineral. Isso é um formulário simples que você preenche quanto que você gastou com laboratório, com sondagem, com geoquímica, com tudo, naquele ano. E eu tenho dentro do meu prazo de alvará, por exemplo, 3 anos pesquisando, eu tenho esse tempo para apresentar um relatório final de pesquisa. Esse relatório final de pesquisa é o coração do processo, tá? Ele tem que existir. Então, o titular da autorização de pesquisa, ele responde exclusivamente pelos danos causados a terceiros, direto ou indiretamente decorrentes dos trabalhos de pesquisa. Então, a gente é responsável pelo título de pesquisa. O titular da autorização fica obrigado a realizar os respectivos trabalhos de pesquisa e consequente entrega do relatório. Então, eu tenho o direito de pesquisar e eu tenho o dever de pesquisar, porque a agência me concedendo esse dever, mais ninguém vai pesquisar dentro do meu polígono. Então, se eu que tenho o direito de pesquisar, eu também tenho o dever de pesquisar e eu tenho que apresentar o relatório final dessa pesquisa dentro de um prazo, tá? Então, saiu o meu alvará, eu tenho que iniciar a pesquisa em até 60 dias, eu tenho que comunicar à agência de mineração que eu comecei essa pesquisa, e eu tenho a obrigatoriedade de comunicar ela caso apareça uma nova substância. Por exemplo, eu estava tirando areia com draga e, de repente, apareceu o ouro na areia. Eu tenho que ir lá e comunicar à agência via ofício: olha, agência, agora está aparecendo o ouro, então a minha pesquisa agora vai ser para areia e para ouro, tá bem? E se eu não fizer isso, pena de multa. Eu não posso interromper os trabalhos de pesquisa por mais de 120 dias e eu tenho que comunicar se eu interromper e eu tenho que comunicar o reinício. Então, é uma responsa, tá entendendo? Não é só brincar de fazer pesquisa, não. Você está conversando com o governo federal. Então, o relatório final de pesquisa, ele só não é obrigatório se eu renunciar ao meu título de pesquisa em até 1/3 do meu alvará. Por exemplo, meu alvará de pesquisa era de 3 anos. Se no primeiro ano eu fui lá e fiz a pesquisa e vi que não deu nada, eu posso renunciar ao meu alvará sem ter que entregar o relatório final de pesquisa, tá? Isso é uma estratégia. Mas a primeira taxa anual por hectare não tem como eu escapar, eu tenho que pagar. E qualquer exigência que a agência de mineração me faça, eu tenho que cumprir até 60 dias. Às vezes ela te pede: eu preciso de fotos do lugar, eu preciso do mapa X, eu preciso do ofício Y. Ela te manda um e-mail, né, te comunica no portal dela, e aí a gente tem que cumprir essas exigências. Estamos caminhando para o fim, tá, galera? Olha, o relatório final de pesquisa é o resultado da pesquisa mineral. O relatório deve concluir pela execuibilidade técnica econômica da lavra. Se o relatório for positivo, né, olha, a lavra é viável economicamente. Tem o teor, tem a logística, tem a quantidade, tem mercado, tudo isso está no relatório final de pesquisa. O município tem infraestrutura, porque nesse relatório a gente fala quantas escolas tem no município, se tem banco, se tem saneamento, qual é o IDH, qual é o índice de analfabetismo e quanto que a gente vai produzir ali, como que vai ser essa produção, quanto de imposto que vai ficar, tudo isso está no relatório final de pesquisa. Então, se ele fala que é viável técnico e economicamente, a gente chama esse relatório de positivo. Se a jazida não existir ali, esse relatório é negativo. E a inexequibilidade técnico-econômica da lavra, em face da presença de fatores conjunturais adversos, por exemplo, o teor do minério no momento não está válido, né? Então, a gente fala que a jazida está ali, mas técnico-economicamente não é o momento. Então, existem essas 3 situações: a jazida está ali e está valendo a pena, a jazida não está ali, e aqui a jazida está ali, mas agora não é o momento, tá bem? São as três formas de se concluir um relatório final de pesquisa. E aí você tem algumas opções. O titular da pesquisa ele pode renunciar durante até 1/3 do prazo do alvará, ele pode passar esse título de pesquisa, ceder ele para alguém, né? Pode ceder parcialmente, só uma parte da área, pode ceder totalmente para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, né? E tem um protocolo específico, uma portaria específica para isso também, o artigo 234 da portaria 155/2016, e você pode pedir ainda outras opções do titular para prorrogarem a sua alvará de pesquisa, desde que você justifique. Você pode mudar de regime. Comecei como
lavra garimpeira e agora eu quero evoluir para concessão, ou então o contrário, comecei como autorização de pesquisa e quero migrar para o regime de permissão de lavra garimpeira. Dá para fazer isso, são opções de titular. E dá para requerer a guia de utilização, que é uma forma de você fazer uma lavra experimental, né, para testar a viabilidade ali do que você está produzindo através dessa guia de utilização. É uma opção muito utilizada pelos titulares de pesquisa, tá? Então, a guia de utilização, ela pode ser emitida para as substâncias minerais que estão lá no anexo 4º da portaria 155, de 2016. Então, tem algumas substâncias que você pode pedir essa guia de utilização, que é tipo uma lavra experimental, em casos especiais, mas muito praticada, em caso especial, mas é muito usado hoje em dia. E o que a guia de utilização faz é regular quanto de quantidade máxima que você pode produzir. Por exemplo, eu quero fazer uma lavra experimental de areia através de uma guia de utilização, eu posso produzir até 50 mil toneladas por ano, né, a quantidade máxima. Se fosse um regime de lavra mesmo, e não um regime de guia de utilização, o regime não, se não fosse fase de guia de utilização, eu poderia produzir muito mais que esses 50 mil toneladas. Então, a guia me deixa produzir, mas é um pouquinho. Um pouquinho assim, né? 50 mil toneladas já é bastante tonelada. Já dá para pagar a pesquisa nesse tempo. Então, a critério da ANM, ela poderá ser concedida a guia de utilização para substâncias não relacionadas na tabela. Então, se tem alguma substância que não está na tabela, você pode pedir a guia dessa substância lá para a ANM também. E a guia de utilização, ela não é negada, ela não pode ser negada. Se ela for encaminhada junto com a licença ambiental e com os elementos de instrução, ela não é negada. Então, você conseguiu seu título de pesquisa, pede uma guia de utilização e você pode fazer uma lavra experimental. E aí você paga os custos da pesquisa com isso, por exemplo. E aí, em caso de relatório final positivo, né, na sua pesquisa, você vai avançar para o requerimento de lavra. Essa fase é o direito de requerer a lavra. A gente estava, na fase anterior, a gente estava em autorização de pesquisa. A gente podia pesquisar e com a guia de utilização a gente podia produzir um pouco. Se o relatório final de pesquisa concluir que vale a pena continuar com a produção da jazida, você vai ter que fazer o requerimento de lavra. Então, aqui é só pessoa jurídica. Nessa fase, você já vai ter que evoluir para pessoa jurídica. E você tem até um ano após a aprovação do relatório final para concluir, para pedir o seu requerimento de lavra, né? Entregou o relatório, você tem um ano para pedir requerimento de lavra. Você pode pedir a prorrogação dentro do prazo e pode fazer uma sessão, concluir o meu relatório de pesquisa e eu quero vender essa área para alguém, pode vender. E aqui eu termino a minha condução do processo, eu conduzo os processos na agência até aqui, daqui para frente, essas fases são conduzidas exclusivamente só por engenheiros de minas. Né? Há uma discussão sobre essa competência, porque na prática nós geólogos a gente consegue dar conta dessas próximas fases, mas hoje em dia o que a lei prevê é que só engenheiro de minas pode fazer isso no Brasil. Então, eu conduzo a pesquisa até a fase de relatório final de pesquisa e daqui para frente indico o requerimento de lavra para os colegas engenheiros de minas. Então, assim que se legaliza uma jazida na ANM. Muito obrigado pela atenção de vocês, eu espero ter contribuído em algo, né, para o desenvolvimento de vocês, e eu gostaria de fechar agora, né, se você quiser saber mais, aí pode acessar o barrosgeologiala.com, que lá tem aula, tem Instagram, tem YouTube, tem consultoria, tem uma comunidade de negócios, então dá uma sondada lá na Barroso Geologia, tem vários conteúdos que mostram esses bancos de dados e essas coisas, então fica juntinho. E queria fechar com a aula prática, né, do método ARIM Brasil. Essa aula aqui é um bônus para vocês, que só os meus alunos do curso que têm acesso a essa aula, e eu quero fornecê-la para vocês aqui, que é como achar recursos minerais no Brasil, uma aula prática de como achar no Pará. Beleza? Então, vou colocar aqui na tela a aulinha, e fiquem à vontade. 5 minutinhos. Então, ó, aqui, ó, o curso mostra todos os estados, como achar recurso mineral em todos os estados, e eu separei também por recurso mineral. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí. Tudo certo. Estamos sim. Beleza, gente. Então, como que acha em cada estado? E aí eu fiz na prática aqui, como é que eu faço, por exemplo, na aula do estado do Pará. E aí eu mostro para vocês
que eu vejo aí do estado do Pará e o que eu já analisei. Então, ó, Estadão do Pará aí, eu baixo desses bancos de dados que eu mostrei para vocês, vocês vão ver que eu baixo litologia, ou seja, mapa geológico do Pará. Então, eu vou botar na tela. Isso aí é dentro do QGIS, está super simples. Arrasta para dentro do QGIS, está aí, ó, o mapa geológico do Pará, as estruturas do Pará e alguns diques também estão aqui. A hidrografia do Pará. Coloco na tela aí também, vamos ver, os requerimentos, olha aí, todas as áreas que já foram requeridas no estado do Pará. Aí as áreas especiais, onde é que é área em terra indígena, onde é que é quilombola, onde é que é unidade de conservação de proteção integral e de uso sustentável, tá? Então, todos esses dados peguei lá na CPRM. Isso aí a gente consegue ver dentro do Jazido também, esses dados aí, porque a gente não pode fazer mineração em todos os lugares, então tem que analisar as áreas especiais também, para enxergar uma área com relevante interesse, né? Senão você não consegue legalizar a jazida. Então, coloque também o programa do governo, áreas, a ARIM, que eu falei com vocês, que é do governo, o governo já separou algumas áreas com relevante interesse no estado do Pará, que são essas áreas em verde. Olha só, vocês devem reconhecer bem aí cada região dessa, né? Deve ser regiões muito famosas, ó, Marabá aqui assim, né? Então, essa região aqui me chamou muita atenção nessa aulinha e deu uma zapeada nela. Então, áreas com relevante interesse que o governo já cadastrou. Então, já sei qual que é o potencial dessas áreas. E vou cruzando com os recursos minerais cadastrados na CPRM. Vamos lá. Vou cruzando mais dados. Deixa eu ver aqui, ó. E aí eu começo a ver, ó, o que eu quero. Eu quero um recurso mineral que já foi cadastrado e numa área que não foi requerida e que está fora das áreas especiais. Então, por exemplo, eu vou vendo onde que tem recurso mineral cadastrado em área que está livre. Olha aqui, ó, alumínio aqui, ó, em uma determinada região. Então, eu sei que aqui alguém já cadastrou alumínio lá na CPRM e tem empresas aqui tirando alumínio, segundo a ANM. Então, essa região, se for a mesma rocha, pode ser que tenha o mesmo potencial daqui aqui, né? Olha aí, ó. Você tem uma rocha, aí eu acionei agora a litologia para ver qual rocha que está produzindo alumínio aqui. Então, você consegue ir no banco de dados lá dentro, ó, ver o nome da unidade, alter do chão, formação alter do chão, e ela é um quartzo arenito conglomerado. Então, várias informações que já estavam dispersas lá nos bancos de dados, a gente vai cruzando, ó, qual que é a rocha-fonte possível desses recursos minerais. Você faz isso para a região que for aparecendo, que tem área livre. Você vai sobrepondo, também fase estratégica aqui, né, da prospecção. Você vai sobrepondo informações, vai colocando aí. Eu vim mais um pouquinho, fui procurando mais áreas, olha, chumbo em área livre. Vamos ver, aqui esse cantinho me chamou bastante atenção, e a gente consegue identificar ali ouro em área livre aí no Pará, ó. Vamos ver algumas. Vamos lá, ó, tá bem fechadinho aqui, ó, mas olha só esse amarelinho, ó. Do lado de um monte de ocorrência, do lado de um monte de empresa que já requereu para ouro, tem um cantinho aí que tem espaço, tá vendo? Tá dentro de uma unidade de uso sustentável. Então, aqui é uma área com potencial para novos projetos, para pesquisa, para TCC, gente. É vir aqui, ó, começar a desenvolver essas regiões, certo? Então, ó, eu vejo qual é a rocha que está por debaixo, ó, eu vejo que essa rocha está produzindo aqui nessa região também, dá para ver que tipo de rocha que é. Então, ó, mesmo que você nunca tenha aí, eu nunca fui no estado do Pará, tá, gente? Não fui aí ainda, né? Meu cunhado morou aí em Marabá um tempo, sou doido para conhecer aí a região de vocês, mas sem ir no estado do Pará, só no meu computador eu já falo para você onde que tem área boa para a gente fazer pesquisa de ouro aí no Pará, ó, só cruzando os dados, beleza? Então, você pode fazer isso
baixando esses dados lá da CPRM, cruzando esses dados todos. Nesse curso eu já forneci o banco de dados para os alunos, né? Então já está ali só o filezinho, só baixar. Também ensino como mexer no QGIS, ArcGIS e nesses softwares que eu mostrei, jazida.com, Sigmini, beleza? Então, meus queridos, vou encerrar aqui minha participação com vocês e agradeço muito a paciência, tá? E estou aberto aí para as perguntinhas. E saúde, viu, galera? Tamo junto e vamos que vamos.